Olá, alunos, tudo bem com vocês? Comigo está também. Bom, aula hoje é dia 30/3, aula de processos patológicos e resposta imunológica, continuando da onde paramos. O que acontece agora? A gente já viu como que a nossa célula morre de forma irreversível. Toda morte é irreversível. Acho que está errado isso que eu estou falando. Então, a morte celular, a lesão é irreversível. Desculpa aí. Então, quando a gente tem uma lesão irreversível, a nossa célula pode morrer de duas formas. A primeira por necrose e a segunda por apoptose. Toda necrose é patológica e gera inflamação. Por quê? Porque a necrose libera todo o conteúdo intracelular para as células vizinhas. E nós sabemos que dentro do citoplasma das nossas células existem substâncias presentes dentro dos lisossomos que são enzimas. E essas enzimas digerem proteína, digerem carboidratos, digerem lipídios. Então, se isso extravasa para fora, arrebenta todas as células vizinhas, gerando o quê? Inflamação. Tendo inflamação, olha o que vem aqui. Células da inflamação. A primeira célula que aparece em processo inflamatório são os neutrófilos. A gente vê aqui 2 neutrófilos segmentados. Olha o núcleo dele como é divididinho. Então a gente chama essa célula aqui de neutrófilo segmentado. É a primeira célula que chega a um local de inflamação. Então a necrose é uma morte, gera muita inflamação e sempre é patológica. Já a apoptose, ela pode ser fisiológica em função de um processo de regeneração celular. A minha célula já cumpriu o seu papel e essa célula tem que morrer. Daí vem, como vai morrer? Por apoptose. A apoptose é muito mais organizada, o núcleo vai sofrendo fragmentação, vai sofrendo picnose, quer dizer, vai diminuindo de tamanho, vai sofrendo cariorrex, cariólise, são os processos de degeneração desse núcleo. Esse núcleo fragmentado, ele é envolvido pela própria membrana da célula, pela própria membrana citoplasmática, formando corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos mantêm dentro daqui do interior as enzimas e, consequentemente, a gente não vai ter reação inflamatória, diferente da necrose. Agora, já o que a gente vê aqui é que, posteriormente, esses corpos apoptóticos aqui, essas vesículas de apoptose que são formadas, vão ser fagocitadas por células do sistema imunológico. Aqui um fagócito. Quem faz isso, essa célula aqui é chamada de monócito, ou se estiver no tecido, na corrente sanguínea, é monócito. Né? Nos tecidos a gente chama isso aqui de macrófago, mas é a mesma célula. Ela que é responsável por a fagocitose desses corpos apoptóticos e, consequentemente, isso vai ser reaproveitado pelo nosso organismo. Tudo bem? Então, só que a apoptose também pode ser patológica. Quando você tem uma lesão de DNA, o caso de uma neoplasia, um câncer, esse mecanismo de apoptose é acionado e ocorre em função de um processo patológico, no caso, uma lesão de DNA, você pode desencadear a apoptose. Então, muitas vezes você pode ter lesões celulares e os mecanismos são ativados de apoptose, justamente para eliminar essas células, né? Ser substituída por células novas. Então, isso aqui a gente já viu, os tipos de lesões, né? Isso aqui já foi explicado, só voltei ali para fazer um resumão. Os tipos de necrose, né? Necrose de coagulação, depois eu vou fazer uma aula prática sobre alguns tipos de necrose, principalmente a de coagulação, para vocês visualizarem nos tecidos como que ocorre. Então, a gente tem aqui os principais tipos de necrose. Necrose de coagulação, a gente vai pensar em um infarto do miocárdio. Necrose liquefativa,
a gente vai pensar onde? Em cérebro, né? Geralmente necrose, o tipo de necrose é liquefativa. Necrose gangrenosa, a gente vai pensar em membro inferior. Caseosa é a necrose típica da tuberculose, então a gente vai pensar em pulmão. Necrose gordurosa, a gente vai pensar em pâncreas, tá? E a necrose fibrinoide é um tipo especial de necrose que ocorre mais nas artérias, nos vasos sanguíneos, por depósito de imunocomplexos. Então, anticorpos ali geram uma reação num vaso sanguíneo, certo? Então, aqui a gente vê uma imagem de uma necrose no pâncreas, né? Necrose gordurosa. Continuando aqui, eu vou falar de um assunto que eu acabei não comentando, que são essas espécies reativas de oxigênio. Isso nada mais é do que os radicais livres. Todo mundo já ouviu falar muito, tem que tomar um antioxidante para prevenir a formação de radicais livres. Por que eu tenho que prevenir essa quantidade de radicais livres? Porque radical livre lesiona célula, ela mata a célula. Consequentemente, ela causa lesões em DNA, lesão em membrana, lesão em proteína. Então, gera envelhecimento celular, acelera o processo de morte celular. Então, a gente tem duas maneiras de produzir radical livre no nosso corpo. Toda a reação, todo o processo de reação de oxidação ou redução que acontece dentro da mitocôndria para produzir ATP gera um pouco de radical livre. Mas esse radical livre está sob controle, nosso organismo consegue eliminar esse radical livre. As próprias células de defesa do nosso organismo, os leucócitos, eles produzem radicais livres. Eles produzem esses radicais livres para combater alguma célula, algum agente microbiológico que esteja causando infecção. Então, o próprio leucócito é uma célula que, através do seu fagossoma, libera radicais livres. Então, normalmente, nós produzimos radicais livres através das reações que ocorrem para a produção de ATP na mitocôndria ou até mesmo num fagossoma lá de uma célula fagocitada por um leucócito. Só que quando que a gente começa a ter dano causado por radical livre? Quando a produção de radical livre é superior à capacidade que o nosso organismo tem de eliminar, de remover esses radicais livres. Então, toda vez que isso acontece, a gente pode começar a apresentar algum defeito na célula. E quais são os principais defeitos gerados pelos radicais livres? Eles causam lesão da membrana celular, eles podem causar degradação de proteínas e lesão do DNA. Consequentemente, pode gerar mutações. Então, é só mais um adendo aqui para adicionar dentro todas aquelas situações que geram lesão celular, a formação de radicais livres. Então, aí, só mais um dado a mais para vocês, tá certo? Então, o que a gente viu até agora? Que a nossa célula sofre a partir do momento que ela é estressada, que ela tem uma injúria, ela pode sofrer um processo de adaptação. Essa adaptação, a gente viu os 4 tipos básicos de adaptação: metaplasia, hiperplasia, atrofia, hipertrofia. Se a célula conseguir, se esse estresse cessar, a célula volta ao seu estado normal de homeostasia. Se o estresse persistir ou essa lesão, se esse estresse ou essa injúria persistir, você pode ter uma lesão celular. Essa lesão pode ser reversível ou irreversível. Das lesões irreversíveis, a gente já viu. A gente tem a apoptose e a necrose.
Continuando, dentro das lesões reversíveis, a gente tem a degeneração. Certo? Isso aqui eu acho que eu não falei para vocês, eu vou falar, mudando de assunto, que essas caspases aqui, o que são essas caspases? As caspases são enzimas presentes no citoplasma das nossas células, e essas enzimas, elas são ativadas no mecanismo de apoptose. Então, a apoptose é iniciada a partir da ativação das caspases. É as caspases que regulam o processo de apoptose. Então, você vê aqui que uma vez a caspase ativada, todo esse brocotoma de situações acontece e no final finaliza o quê? Com a formação do corpo apoptótico e esse corpo sendo fagocitado por uma célula chamada macrófago, o nosso fagócito. É só mais um conhecimento que o professor Pedro está distribuindo para vocês. Então, a gente estava falando dos mecanismos aqui de lesão reversível, que é aquele tipo de lesão que a célula pode, uma vez que o estímulo cesse, uma vez que você tenha parada do estímulo para lesionar a célula, essa célula pode voltar ao seu estado normal, ao seu estado de homeostasia, tá? Então, dentro desse capítulo de regeneração celular, a gente tem basicamente alguns tipos de regeneração, certo? Quais são os principais que eu passei para vocês? A regeneração hidrópica, que se dá pelo acúmulo de água dentro da célula. A regeneração hialina, que se dá pelo acúmulo de proteínas. A regeneração gordurosa, pelo acúmulo de lipídios dentro da célula. E aí vai outros tipos de regeneração, né? Regeneração fibrinoide, regeneração de glicogênio, certo? Então, cada tipo de regeneração, ela, digamos assim, para cada tipo de regeneração, a gente tem um tipo de acúmulo de substância diferente dentro do citoplasma da célula. E esse acúmulo de substância dentro do citoplasma pode alterar a função dessa célula, atrapalhar o funcionamento correto dessa célula, certo? Então, você vê aqui, se você tem um acúmulo de gordura, você tem uma célula normal. Se você tiver um acúmulo de gordura dentro dessa célula, você tem um tipo de regeneração chamada gordurosa, típico do fígado gorduroso, a esteatose. Se você tem acúmulo de proteína, você pode ter acúmulo de proteína no citoplasma, alguns tipos de enzimas, deficiência de enzimas que pode levar ao acúmulo de algumas outras substâncias. Ou você pode ter acúmulo de substâncias, por exemplo, um pulmão, você pode ter um acúmulo de carbono nas células do pulmão, porque devido à poluição, você vai inalando o carbono e esse carbono não consegue ser metabolizado pela célula e acaba se acumulando no citoplasma da célula. Então, como diz aqui, em algumas circunstâncias, as células podem acumular quantidades anormais de várias substâncias, que podem ser inofensivas ou associadas a algum grau de lesão. Então, todo acúmulo de substância dentro do citoplasma, dentro da célula, a gente vai chamar isso de regeneração, certo? Esse acúmulo de substância dentro limita o funcionamento da nossa célula. Então, se você tiver aqui o acúmulo de gordura
dentro da célula, você pode ter o que? Uma esteatose, certo? Mas essa gordura que é acumulada na esteatose é uma gordura neutra, também conhecida como o triglicerídeos. E a esteatose ocorre principalmente, a esteatose, geralmente no fígado hepática, ela é até um termo utilizado é fígado gorduroso, né? Ela está muito associada com pacientes alcoolistas, consumo exagerado de bebida alcoólica. O diabetes associado à obesidade gera muito fígado gorduroso, certo? O excesso de glicose na corrente sanguínea vai causar o excesso de acúmulo de gordura no nosso corpo. Quanto mais carboidrato você ingere, quanto mais carboidrato refinado, processado você ingere, maior será a taxa de acúmulo de gordura dentro do seu corpo. Isso daí já está muito batido, tá? Então, o paciente obeso, não precisa ser diabético não, paciente obeso tem uma probabilidade maior de ter fígado gorduroso. E o uso abusivo de álcool. Então, hoje a gente tem muito adolescente aí, magrinho, com fígado gorduroso. Tá? Então, não está também se relacionando somente com obesidade, está muito relacionado com o estilo de vida e síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É uma resistência aumentada à insulina. A gente está se alimentando cada vez de forma errada. Alimentos industrializados. Isso daí está gerando o quê? Alimentos com baixo teor nutricional. Consequentemente, maior será a facilidade do nosso organismo armazenar gordura. Armazenando gordura, nosso fígado perde a sua capacidade de funcionar corretamente. Se essa gordura for triglicerídeo, a gente vai falar esteatose. Se essa gordura for colesterol, a gente vai relacionar mais isso com aterosclerose. Tá? São coisas diferentes. Então, se o acúmulo for de triglicerídeos, ocorre mais em fígado. Se o acúmulo for de colesterol, a gente ouve mais falar obstrução de artéria, principalmente qual artéria? As coronárias, né? Começa a formar um ateroma, diferente de arteriosclerose. Arteriosclerose, envelhecimento da musculatura da artéria. Aterosclerose, formação do corpo de ateroma. Esse depósito é que nada mais é do que um processo, o colesterol vai acumulando na parede da artéria, gerando ali o acúmulo de macrófagos, células de defesa e uma placa de ateroma. Essa placa pode se soltar e obstruir a artéria e causar necrose cardíaca, infarto do miocárdio. Outra situação, se a substância que está acumulando dentro da célula for proteína, a gente tem um tipo de regeneração chamada hialina. Tá? Um exemplo de acúmulo de proteína, a gente tem aqui, eu mandei até aquele material para vocês, por exemplo, do queloide. Você tem ali um acúmulo de fibras de colágeno, uma fibrose de colágeno no tecido conjuntivo. É um tipo de degeneração hialina. Outro tipo de degeneração, por exemplo, os rins. Normalmente, toda a proteína que a gente gera, ela não é excretada e nem eliminada pelos rins, ela é reabsorvida. Se o paciente tem uma insuficiência renal, essas células, o rim acaba perdendo essa capacidade de reabsorver proteína e acaba acumulando proteína, as proteínas se acumulam no rim, gerando um tipo de lesão nos túbulos renais. Tá? Também você pode ter acúmulo de proteínas no fígado, que chama corpúsculo de Mallory, acúmulo de proteínas no fígado. Você pode ter acúmulos de proteínas em plasmócitos, que são células de defesa, principalmente na pele, formando um corpúsculo chamado corpúsculo de Russell, certo? Que a gente vai observar esse corpúsculo numa aulinha que eu vou fazer prática com vocês. Vocês observar isso daí.
Também no alcoolismo forma esses corpúsculos, só que corpúsculos de Mallory, não sei dizer qual que é a forma, a pronúncia correta, se acumula no fígado. Então é proteína que você vai se acumular ali no fígado, na pele ou nos rins, tá? Você pode ter também um acúmulo de glicogênio, principalmente em paciente diabético, um acúmulo de glicogênio nos túbulos renais, no músculo cardíaco, nas células betas do pâncreas. Então, isso daí se precipita dentro da célula, então um acúmulo de glicogênio. Dos acúmulos, acho que é isso, das regenerações. Depois eu vou reforçar com vocês esse conteúdo. Dos pigmentos, tá? O que são pigmentos? Então, a gente também são substâncias que acumulam dentro do citoplasma ou dentro dos tecidos. Os pigmentos, eles podem nos indicar, quando você faz um estudo anatomopatológico de uma peça de biópsia ou de necrópsia, igual aquela aula prática que a gente produziu a lâmina, quando a gente vai fazer uma análise anatomopatológica de um tecido, a presença desses pigmentos pode nos indicar alguns processos patológicos que estão acontecendo na célula, certo? Então a gente vê aqui dos pigmentos, o pigmento de lipofuscina é um pigmento que a gente encontra muito no coração, fígado e cérebro, e esse tipo de pigmento está muito relacionado com o envelhecimento, certo? Com a atrofia do tecido. E ele não tem nenhuma alteração patológica, tal. Não, como diz aqui, não é nocivo à célula, mas é importante como marcador de lesão antiga por radical livre. Você vê que os radicais vão lesionando essas células e os radicais livres vão danificando DNA. Isso pode gerar câncer. Como que a gente produz muito radical livre no nosso corpo? Ingerindo muito carboidrato refinado. Ingerindo muito substâncias industrializadas, com baixo valor nutricional. Isso gera muito radical livre. Você vai ficar velho. Como evitar? Com alimentos que não produzam isso. Alimentos naturais, frutas, legumes. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Carbono mesmo. Carbono, poeira de carvão, pode se acumular na onde? Lá no bronco, certo? Outro pigmento é a melanina. A gente pode encontrar a melanina presente lá nas células da pele, certo? Aqui diz exemplo de sarda, mas tem algumas situações, igual uma lesão chamada nevo, que você tem uma produção aumentada de melanina. Então, a melanina é um pigmento que a gente pode encontrar aumentado também nas células. A hemosiderina é um pigmento resultante do depósito anormal de ferro, certo? Então, aqui já está relacionado com uma doença chamada hemocromatose, certo? Então, você tem um acúmulo de hemosiderina nas células hepáticas do fígado. E então a gente vê aqui, os pigmentos de lipofuscina, como que eles ficam, certo? Aqui hemosiderina do fígado também, as células hepáticas, esses pigmentos de hemosiderina, principalmente em doenças onde curso por depósito aumentado de ferro, tá? Continuando aqui, acho que desses tipos de pigmentos, acho que é isso. Depois eu vou trazer uma aula prática aqui para vocês. Então, a gente tem um resumo aqui. Se o depósito for lipídio, a gente tem degeneração gordurosa, que a gente vai chamar de esteatose, que é o acúmulo de triglicérides, certo? Lesão reversível, gente. Depósito de colesterol, alteração do metabolismo do colesterol, né? Então, resulta de injeção excessiva ou defeito no catabolismo, que é a quebra da molécula, na aterosclerose, depósito dos macrófagos, células musculares isoladas. Então, esse colesterol vai se depositar na parede do vaso. Proteína
exemplos, reabsorvido de túbulo renal, imunoglobulina nos plasmócitos, que são as células de defesa. Glicogênio, acúmulo de glicogênio, geralmente em pâncreas, que acúmulo, fígado também tem. Acúmulo de pigmentos como carbono, lipofuscina e ferro, né? São os pigmentos. E as calcificações, que eu não comentei, tem 2 tipos de depósitos de calcificação na nossa célula. Uma calcificação que a gente chama de calcificação distrófica e a outra calcificação metastática. A calcificação distrófica, o paciente tem uma dosagem de cálcio normal. E esse depósito de cálcio acontece em áreas de lesão celular ou de necrose. Então, toda vez que ocorre uma lesão celular ou necrose, ocorre o depósito de cálcio naquela célula lesada. Então, a gente pode observar lá os grânulos, aquela célula fica calcificada. Tá? Então, o cálcio penetra tanto dentro da célula, ativa as enzimas, a célula morre, consequentemente calcifica a célula. E a calcificação metastática, que é a deposição de cálcio em tecidos normais. Daí, no caso, o paciente já tem uma hipercalcemia. Hemia quer dizer sangue, cálcio hiper aumentado, um aumento do cálcio sanguíneo. Então, o paciente tem aqui um excesso de paratormônio, que é o hormônio que regula a absorção de cálcio pelo intestino. Certo? Você tem muito paratormônio, seu organismo reabsorve muito cálcio, esse cálcio é distribuído por todas as células e acaba causando uma calcificação metastática. Então, dessa forma, a gente finaliza essa etapa. Então, a gente viu lesão celular reversível, degeneração, pigmento e calcificação. Lesão celular irreversível, apoptose e necrose. E daí você vê os processos de adaptação, metaplasia, hiperplasia, hipertrofia e atrofia. Tá? Então, aguardem que enviarei também um vídeo sobre essas lesões, uma aula prática. Muito obrigado.